É isso aí, vamos lá então, meu amigo Cantec. Estamos aqui com o homem que escalou mais de 100 montanhas. Eita, coisa boa, hein? Você imagina o que vem por aí hoje? Que história fantástica com esse nosso amigo aqui. Muito obrigado, Cantec, por estar conosco. E vamos lá, vamos trazer aí para esse pessoal a experiência, né? O Pode Liderar, ele tem uma conotação focada, o nosso foco é trazer para as pessoas, para aqueles, né, para os nossos espectadores, experiências. Experiências. Eu não acredito que teoria, somente teoria, muda a vida das pessoas ou alimenta a alma das pessoas, né? Eu costumo dizer que às vezes a pessoa se alimentar só da teoria é como ela ir no restaurante e matar a fome lendo o cardápio, né? Então a gente traz aqui a experiência e muito honrado de tê-lo aqui conosco, Cantec. E eu quero que você fale um pouco pra gente aí dessa experiência de montanha. Qual foi a última montanha aí, Cantec, que você Bom, escalou? primeiro deixa eu esclarecer que as montanhas para mim são um hobby, né? São um esporte que eu faço por prazer. Mas é um esporte assim que a gente tem que se preparar muito, né? A última montanha que eu fiz foi só o Everest, né? O Everest. Quantos metros de altitude tem? São 8.848, mas eu não fui até em cima não. Porque para você ir até o topo, você tem que pagar muito caro, né? Ah, E é? existem montanhas tão bonitas quanto o Everest e não tão altas, né? Mas que você não precisa pagar nada, só simplesmente fazer um bom time, né? Uma boa expedição, planejar bem e você com toda a tranquilidade, mais ou menos, né? Você pode ir até o topo e voltar. Mas para ir para o Everest, você tem que primeiro pagar uma licença caríssima para o governo do Nepal, em torno de US$ 20.000. Você Ah, é? precisa de uns 45 dias dentro de uma expedição com médicos, com cozinheiro, com tudo. E eu diria hoje que para subir Everest de US$ 70.000 para baixo você vai ter problemas. Então é muito dinheiro, né? É muita E aí grana, hein? e assim você pode pagar tudo isso para uma expedição e na semana que você vai subir ter uma dor de barriga e o médico diz você não Você sobe não vai. e você perdeu. Já Entendi. aconteceu comigo isso no Aconcagua, né? De eu pagar a expedição tudo e no acampamento base a gente sofreu uma tempestade de vento e elétrica onde perdemos todas as barracas e todo o equipamento e simplesmente tivemos que voltar. E já era. E já era. O que foi pago está pago e ponto final, né? Caramba. Então a gente tem esses reveses que a gente também não rasga dinheiro à toa, né? Uhum. E como eu disse, é um hobby meu, porque eu faço outras coisas que eu acho até mais interessantes em termos de vida, né? Então eu não me dou esse luxo, não. Ah, legal. Me diz uma coisa, assim, de onde surgiu essa paixão pela montanha? De onde veio isso? Que ano que você começou a escalar? Então deixa eu contar rapidinho, né? Todo mundo que tem menos de 50 anos ainda pode fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu ia fazer 50 anos e eu estava correndo no Parque Barigui. E pensei comigo mesmo, eu sempre gostei de correr bastante, sabe? Eu corro maratonas, eu realmente gosto de correr. Porque quando estou correndo, o sangue parece que corre mais fluido pelo cérebro e a gente consegue raciocinar e pensar melhor e disse assim, Resolve. poxa, resolve Depois os da problemas. corrida, o problema está resolvido normalmente, né? Exatamente. E eu pensei assim, já tenho filho, já plantei árvore, já escrevi um livro, o que eu vou fazer para festejar meus 50 anos? E me veio a ideia de subir o Aconcagua. Eu nunca tinha subido nem o Marumbi. Olha aí. E aí realmente eu me empenhei nisso, né? Botou na cabeça, Botei na falou, cabeça. vou subir. Procurei na internet a melhor empresa na época, isso em 1999, porque eu nasci em 49, em 99 ia fazer 50 anos. E descobri a Mountain Madness, né? Que era a maior empresa ainda, hoje ela é grande, né? Que ela fica em Seattle. E eu já tinha estudado ali em Vancouver, já conhecia o escritório deles, né? Uhum. E então eu me coloquei numa expedição com eles para a Aconcagua e fui para a Aconcagua. E foi um desastre. Sério mesmo? Foi um desastre, lógico. Por quê? Eu não tinha
Eu não conhecia nada sobre montanhas, foi um arrombo da minha vontade, né, de querer fazer uma coisa grandiosa, né? E Então eu só vontade também não, não é não. E suficiente, né? aconteceram muitas coisas tristes, porque morreu gente não na nossa expedição, mas numa expedição paralela, e a gente teve que carregar os cadáveres para baixo da montanha. Enfim, foi muito triste. E eu falei, nunca mais vou subir montanha. E assim Cara, fiquei. a primeira experiência, deixa eu até me ajeitar aqui, que a primeira Primeira experiência e experiência deu tudo isso. e deu tudo isso já. E daí se passaram 5 anos. Mas eu voltei Caramba. a treinar, aí sim, subi Pico Paraná, subi Marumbi, subi todo Caratuva, subi todos aqui na Serra do Mar, treinei, e voltei para Concagua e atingi o topo. Legal isso. Então você foi na primeira, sonhou grande, chegou lá, mas viu que precisava estar preparado, né? Precisa de Exatamente. planejamento, precisa se Isso. preparar fisicamente, emocionalmente, E né? isso foi uma grande lição na minha vida, porque a partir daí eu realmente sempre quando vou fazer um projeto, eu trabalho muito planejamento, eu coloco os pés de Deus para ver se é isso mesmo que eu devo fazer, porque se meu coração falar que não é por aí, não é por aí mesmo. E a gente escuta, né, o que Deus quer da gente quando a gente se Aham. encontra com Ele. E, e quando a gente acha que pode fazer, a gente se prepara e dali para lá, todas as outras deram quase que todas certas, né? Aham. Tirando um pouco às vezes a natureza que ela é imperiosa numa alta montanha e quando ela diz não, não adianta você insistir. Mas a maioria das outras montanhas que eu fui foram todas tranquilas. Legal, maravilha. E antes a gente estava conversando ali, você estava fazendo um comentário em relação a uma oportunidade que você teve, né? Que você subiu e parece que para você não deu muito certo. Você teve uma experiência ali Não, que você tomou uma decisão de... isso foi exatamente depois de 5 anos da primeira vez que eu voltei e estava muito bem preparado. Eu me lembro que a gente sempre vai para a Concagua na temporada, né? Que Aham, de novembro a março, né? E a gente foi em janeiro, que é a época melhor, porque é um pouquinho mais quente, né? Porque quando você passa dos 6.000 é frio mesmo, não tem aham, jeito. aham. E eu estava muito preparado porque nas maratonas, eu acho que tenho corrido todas as maratonas de Curitiba desde que começou. Aliás, eu corri uma antes da oficial, né? As maratonas. Todas. E nesse ano, que foi 2004, eu terminei com 3 horas e 20 minutos, o que é um tempo fantástico. Eu normalmente demoro 4 horas e meia, 4. Então estava muito bem preparado. Aham. Mas acontece que o tempo no dia do ataque estava muito frio. E Ataque é quando você ataque é quando vai... você já está climatizado, já passou um tempo na base da montanha, subindo e descendo, porque quando você vai entrar no ar rarefeito, o oxigênio, a taxa de oxigênio é muito menor. Então o organismo tem que entender que você tem que sobreviver com menos ar. Perfeito? Perfeito. O que você faz? Você vai para o acampamento base, por isso que no Everest você precisa de 40 dias, no Aconcagua em uma semana, 10 dias você está pronto. E Uhum. você fica subindo durante o dia e descendo e dormindo na base. E aí o teu cérebro começa a dizer, opa, você está indo para um lugar esquisito. E aí ele começa a produzir hemácias, que são glóbulos vermelhos, que são os responsáveis por levarem oxigênio no teu sangue, né, a todos os órgãos teus. E aí você passa uma semana produzindo cada vez mais glóbulos vermelhos. E você vai medindo a taxa de oxigenação, né, que hoje que tem esses aparelhinhos são muito Sim. fácil. Se ela passar dos 90, 92, até de 88 para frente, você praticamente já está com chances boas de subir. Porque se a taxa de oxigenação tiver menor, você vai começar a subir e você vai fazer um edema. E o edema pode ser pulmonar ou cerebral. O que é o problema do pulmonar? É que você não consegue mais respirar. Perfeito. E o cerebral é pior, porque você consegue respirar, mas o cérebro ele é tão inteligente que ele começa a criar uma camada para se proteger e começa a te pressionar. E aí você começa a perder, começa com a dor de cabeça, começa a perder os movimentos, começa a perder os sentidos e realmente você desfalece. Uhum. O que aconteceu comigo então? E essa história é interessante, e eu escrevi um livro chamado Caminho da Conquista, ele está à venda ali na loja Alta Montanha, ali do Pedro Aham. Hall, que depois se Massa, quiser legal, comprar legal. o livro, está lá. E lá eu conto tudo isso, inclusive com o meu diário de viagem.
E o que aconteceu quando eu estava na base, no último dia antes de ir para o ataque, apareceu uma expedição de 14 argentinos que estavam se formando em guias de montanha, porque ali em Mendonça tem universidade de guia de Guia montanha. de Então a montanha. turma vai lá, faz o curso e se torna um guia de montanha profissional. E eles estavam comemorando a formatura e iam subir o Aconcagua com um grande sujeito chamado Carlos Terreirina, que era um guia de montanha muito experiente, já tinha subido mais de 50 vezes o Aconcagua. E aí eles foram fazer café do meu lado. E eu vi aquela confusão de 14 argentinos querendo fazer café, eles não tinham levado o coador. Aham. E eu sou espanhol, né? Eu nasci em Madrid, e falo muito bem espanhol. E aí cheguei perto deles e falei assim, ó, eu vi que vocês estão numa confusão aí, que vocês não têm coador. Lá no Brasil, quando a gente vai pescar, a gente também sempre esquece. E sabe o que a gente faz? A gente usa uma meia. E eu vou dizer uma coisa, meia suja todos nós temos, é lógico, mas eu tenho uma meia limpa que eu guardei para o dia do ataque. E eu vou oferecer para vocês. E fui lá e fiz o café, inclusive no livro tem a foto de eu fazendo café lá numa meia da Adidas, fazendo o café. E ali foi a minha meia do ataque, enfim, né? E no dia do ataque, estava muito frio, estava mais ou menos, quando a gente estava no último acampamento, que é Berlim, a 6.000, estava 30 graus negativos já. 30 graus. E eles saíram na nossa frente. Olha, aqui no estúdio tá 18, tá 19, eu já positivo. Positivo, né? Eu já tô com frio, imagina. Então. E esses meninos saíram na minha frente, eles fizeram o cume bem antes do que eu e já estavam voltando. E eu fui só com a guia de montanha e o carregador. Pasme, o carregador me roubou na madrugada, porque nós saímos às 4 da manhã. O cara que você levou para carregar tua mochila? Com dinheiro, passaporte, tudo. Te roubou? Me roubou assim, nós saímos para fazer o cume às 4 da madrugada, a guia ia na frente, eu no meio e ele atrás. E a gente vai andando devagarzinho, né? Porque já tinha gelo, neve, muito frio. E passados mais ou menos uma hora e pouco, eu falei para a guia Pop, falei, vamos parar para tomar um chazinho? Ela falou, vamos, vamos. E aí eu me virei. Cadê o sujeito? Tava sozinho os dois. Estava sozinho. E aí isso foi um grande erro, porque não poderia subir mais, porque a gente precisa de água, precisa de um pouquinho de carboidrato para a gente se manter vivo, porque a gente tem que subir e descer, né? Porque a montanha não se conquista só subindo em cima, é a metade do trajeto, a gente tem que voltar. Mas eu já não tinha muita condição de raciocínio. Né? Montanha não se conquista subindo, se conquista subindo e descendo, né? Claro. O cara falou, subir, tá, e agora para descer, né? O topo é 50% do caminho. E 90% dos acidentes acontecem na volta, porque a pessoa relaxa, acha que já conquistou e acontecem os desastres mesmo. E comigo aconteceu isso. Eu demorei muito para chegar no topo e quando cheguei lá, tirei as fotos que tem com a bandeira do Brasil, os patrocinadores. E quando fui dar um passo para voltar, minha perna não me obedecia mais. E aí, eu já tinha lido muito a respeito, né? Quando você está na alta montanha, você não pode pedir ajuda para ninguém. É você e Deus. Se você não consegue andar, o problema é teu. Porque você não pode pedir para alguém te ajudar, senão os dois morrem. Aí eu beijei ela, falei, vai embora, eu fico aqui. E aí, desfaleci. Apagou. E eu me lembro muito bem que eu me vi no universo, eu vi assim toda a minha vida, eu vi assim, coisas maravilhosas. No meu diário eu escrevi isso na época. E eu não sei quanto tempo passou, mas de repente só senti alguém bater no meu rosto, né? E acorda, respira. E eram os 14 meninos que eu tinha feito o café para eles, que eles voltaram quando souberam que eu tinha ficado. E me resgataram. E em 6 me carregaram e me trouxeram até o acampamento adiantado, que é em Berlim, né, que é a 6.200, e ali já me botaram na barraca e estou aqui. Conseguiu te reanimar e voltou. Olha aí. E isso não me amedrontou mais. Isso só me deu força para continuar subindo mais montanhas, mas me preocupando em todos os aspectos. Sim. Olha aí, maravilha. Que história, hein? E a partir daí você resolveu... Qual foi? Virou uma chave para você em questão às pessoas, em relação a servir as pessoas? Virou alguma chave para você nesse momento? Eu vou te dizer uma coisa. Nesse dia 19 de fevereiro de 2004, aqui no hemisfério sul, nós estávamos no verão.
E eu estava na montanha mais alta do planeta, porque no hemisfério norte, no inverno, ninguém sobe, porque está tudo congelado. Então eu me senti a pessoa mais perto de Deus, e de fato eu me senti assim. E eu tive uma aproximação com Deus. Aham. E aí, o santuário que eu criei é o topo de uma montanha para ver a Deus. E Uhum. todas as vezes que eu subo numa montanha, e principalmente que a gente faz à noite, quando a gente está num lugar assim, no deserto, por exemplo, da Atacama, que já fui várias vezes, ou em algumas montanhas altas, você enxerga o firmamento e olha, você se sente ao lado de Deus. Dá Uhum. para conversar com Ele. Então isso é uma coisa que me dá uma atração fantástica. Então quase todo ano eu sempre fiz uma expedição e sempre subi montanhas. E eu gosto muito disso. Legal. E olhando essa experiência, assim, Cantec, da vida, ser um cara com experiência, né, Uhum. passou por bastante situações, né? Bastante. O que você diria assim hoje assim para as pessoas que buscam, né? A sensação que eu tenho, não sei se você compartilha dessa mesma percepção, que as pessoas estão incansáveis atrás do dinheiro, fama e poder. Poder. E parece ser uma coisa absurda porque a internet ela começa, obviamente, né, percebendo isso. O que ela começa a fazer? Ela começa a fazer o marketing, Claro. né, do negócio. Porque se isso é o que mais tem atraído as pessoas, ela começa a entregar aquilo que as pessoas mais estão pedindo e mais estão buscando, né? E as pessoas vão ficando ansiosas porque o processo, né, para chegar para ter fama, né, Poder e dinheiro. e poder, ele não é um processo da noite para o dia. E ele não é tão simples quanto parece, porque não se mostra o preço que as pessoas pagam para obtê-lo. Todo mundo mostra a conquista, mas ninguém mostra qual é o preço que está pagando, Perfeito. né? Então, como você mesmo deu exemplo, você falou, cara, eu vou subir uma montanha, é um projeto, tem um investimento, tem um valor. Então, é muito legal tirar foto no topo da montanha, né? Tal, mas tem todo um investimento, todo um preparo e todo um processo para fazer isso. E me parece hoje que as pessoas estão... Acho que está sendo vendido só o topo da montanha, mas não se mostra o processo. E eu acredito que nem é o topo da montanha, porque dinheiro, poder e fama necessariamente não te fazem um ser humano feliz. Uhum. Muito pelo contrário, porque o poder, a fama e o dinheiro não tem o topo. Ele é ilimitado. Então, quanto mais você quer, veja o Putin. O Putin tem um poder fantástico. Para que ele quer atacar mais um paizinho do lado? Sim. Você vê um político que já tem tudo e ele quer mais. Porque não existe. Quando você tem no teu coração poder, dinheiro e fama, você é o sujeito 100% preparado para ser infeliz. Ponto final. Uhum. Então, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro se conhecer, para saber se realmente você é uma pessoa que esses 3 elementos vão te deixar feliz. Você vai descobrir que não é. Mas, em segundo lugar, você tem que descobrir aquilo que vai te deixar feliz. Qual é a profissão? Ou eu digo mais, eu misturo um pouco profissão com chamado, com missão, propósito, com né? propósito. Qual é o teu propósito? Teu propósito é ser milionário? Tudo bem, faça um planejamento para ser milionário. Mas teu propósito é servir pessoas, teu propósito é ser um bom médico, teu propósito é ser um bom pai de família. E você pode ter vários desses propósitos, mas você tem que se preparar para todos eles. E todos eles necessariamente não envolvem dinheiro e poder e fama. Uhum. Mas envolve você ter o coração feliz. E quando você se conhece, você vai ter uma visão bastante clara do que é aquilo que te faz bem. Uhum. Eu sei, por exemplo, que a montanha me faz bem, mas eu não fico alardeando por aí que eu sou alpinista. Não precisa, isso me faz bem, ponto final. Eu gosto, por exemplo, de ajudar pessoas. Então eu faço um trabalho voluntário, não preciso falar para ninguém, e vou lá, e quando termino, meu coração está feliz. Perfeito. Então, eu gosto de viajar, adoro viajar.
Mas assim, não vou correr atrás dessas coisas como se fosse só isso que está no meu coração. O nosso coração, o coração do homem, né, o coração do ser humano, ele tem que ter um propósito que tenha algo que se conecte com o espírito. Não pode ser só material. E dinheiro, poder e fama são coisas totalmente materiais. Então, quem estiver me escutando, tire isso do coração. Não é por aí a vida. Procure outro propósito que não seja esses três. E aí acho que vai ser feliz e vai se completar na vida. É. E aí você... Agora, infelizmente, né? A gente, num caminho que a gente vai passando pelas experiências da vida, a gente acaba descobrindo que isso não era importante até a gente conquistar. Né? Verdade. Não, a experiência de vida. A experiência que vai trazer. Só que... Só posso te interromper? Se a gente Claro, tem um claro. microfone para falar e a gente tem essa experiência, a gente tem a consciência e o dever de falar. Porque alertar as pessoas, porque senão eu vou dizer não. Né? Porque o jovem... Sabendo que você tem a capacidade... É a mesma coisa que você ver alguém morrendo e não ajudar. Isso, né? é mesmo, exatamente isso. E podendo ajudar e não ajudar. E aí a gente vê assim que o preço, né, que as pessoas pagam... acho que o ser humano ele acaba buscando muito aquilo que satisfaz o eu dele, o ego dele. Imediato. Né? Imediato. Só que daqui a pouco ele percebe... É a mesma coisa, você falou uma coisa, cara, que agora me deu um insight aqui. Diga. Você falou que na hora que você estava escalando a montanha, você estava uma amiga sua, né? A minha guia de montanha. A tua guia de montanha. Estava você e o carregador. Isso. Certo? Os três. De repente, num determinado trajeto, quando você olhou para trás, você viu que ele não estava. Eu acredito que a caminhada na vida, muitas das vezes é assim. Em busca por algo, a gente esquece o que é mais importante. E quando a gente olha para trás, não está mais lá. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Porque acho que conquistar não tem a ver só onde você vai chegar, tem a ver com quem você vai chegar. Porque eu tenho a impressão que chegar lá e não ter com quem compartilhar, com quem você dividir as tuas alegrias, as tuas conquistas e poder contar, né, como foi essa experiência e compartilhar esse aprendizado, acho que ele não faz muito sentido depois no final, sabe? Então, olhando assim, né, tua trajetória como alpinista, tua trajetória como profissional, na área executiva, que você já foi executivo de grandes empresas, grandes corporações e multinacionais. Qual a mensagem que você deixaria hoje assim para as pessoas que estão nos ouvindo, que acendesse para elas um alerta, assim, que se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente, o que você traria de experiência para essas pessoas que hoje, né, tem muitos, né, completando 40, muitos completando 30, muitos completando 50, e alguns vão perceber simplesmente quando for muito tarde, se der tempo de perceber. O que você traria para essas pessoas assim de experiência que você entende que poderia ajudar elas a serem mais reflexivas? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar alguns parâmetros que eu acho fundamentais para esse tipo de análise. Em primeiro lugar, se a pessoa acredita em Deus, todo mundo fala assim, Deus é amor, Deus é amor. E eu digo não, antes do amor vem a justiça. Então Deus é justo. E em Deus sendo justo, Ele criou todos os seres humanos com a mesma capacidade, diferenciada nos seus talentos. Mas não tem ninguém que possa se olhar no espelho e dizer que não presta ou que não tem talento nenhum. Todos nós temos talentos. Então isso é uma base para que todas as pessoas, independente da idade que estão, saibam que elas têm um potencial fantástico dentro delas. Então esse é o primeiro conselho, saber disso. O segundo conselho é você descobrir qual é teu potencial, ou seja, você se conhecer. Outro dia eu estava lendo, e isso eu bato muito nesse ponto, que eu digo assim, que o dia mais importante na vida da gente não é o dia que a gente nasceu, é o dia que a gente soube por que nasceu. Ou seja, o dia que você
chegou à conclusão que você tem um propósito de vida e você vai atrás dele. Esse é mais importante. Infelizmente, 80% das pessoas não chegam nesse dia mais importante, morrem antes. Então, como segundo tema da nossa conversa, você tem que se conhecer. Você tem que saber quais são teus pontos fortes, quais são teus pontos fracos e quais são teus quereres profissionais. Ou seja, você se dá bem na área de análise, na área de gestão, na área de processos ou lidando com pessoas. O que você gosta mais? E aí procure uma profissão onde você possa desenvolver teus pontos fortes e os teus gostos profissionais, porque tudo isso é moldado pela nossa cultura. Uhum. E aí você conhecendo isso, certamente você vai fazer um planejamento de vida onde você vai procurar traçar um caminho para você, um caminho agradável. Não é um caminho difícil, não é um caminho doloroso. Porque a vida, quando ela é vivida com amor e com alegria, ela é bela em qualquer situação. Mesmo você tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro. Porque o dinheiro em si não tem sentido nenhum. Porque o dinheiro em si, quando você procura só ele por ele, quanto mais você tiver, mais você vai querer ter. E você vai ser infeliz. Agora, quando você tem uma profissão que você realiza com amor, o dinheiro vai vir porque você está fazendo a coisa com amor e vai fazer bem feita. E como você não está preocupado com o dinheiro, está preocupado com o trabalho que você está fazendo, o dinheiro que vier, e você tendo uma boa educação financeira, e eu costumo dizer que se você não souber como distribuir teu dinheiro, independente de quanto você ganhe, se você não souber distribuir ele nas cestinhas corretas, você não vai ser feliz. E se você sabe dessa distribuição que você tem que fazer com generosidade para você viver e para você cuidar dos imprevistos, a somatória, o valor final do dinheiro não importa. Importa como você vai distribuir, você vai viver bem sempre, vai ser feliz. Então, primeiro, saiba que você é uma pessoa igual a qualquer uma. Nunca se deixe diminuir. Você é tão forte como qualquer outro. Segundo, conheça-se a si mesmo. Saiba onde está teu calcanhar de Aquiles, né? Que a história do calcanhar de Aquiles era onde ele podia morrer. O resto ele não podia, porque o pai era Deus e a mãe era uma terrena, e ele foi banhado para que ele ficasse protegido da morte. Mas ele tinha o calcanhar, que foi onde a mãe pegou para banhar ele. E quando descobriram, mataram ele pelo calcanhar. Então, e a gente tem calcanhares de Aquiles. Você precisa saber quais são os seus pontos fracos para não naufragar neles. Mas trabalhe os pontos fortes. E, em terceiro lugar, planeje a tua vida, porque Deus nos deu ao ser humano a capacidade de planejar. E esse é um talento que ele deu para nós e um dia ele vai cobrar. Eu te deixei você, te dei a condição de você planejar, você planejou. Não, eu não sabia, eu levantava todo dia e dizia, mais um dia, o que eu vou fazer? Está perdendo o seu tempo. Então, independente da idade, porque eu comecei a aprender isso depois dos 50 anos. Mas se eu tivesse aprendido isso com 14 anos, não sei também o que ia acontecer, mas certamente eu teria tido uma vida mais sossegada e mais tranquila que eu não tive. Perfeito? Então, para os jovens, ou para quem está realmente assim meio perdido na vida, eu digo, siga o que eu falei agora, ou me procure e a gente conversa. Eu costumo dizer assim, você trouxe uma fala muito interessante, que é a questão de quando você tomou a decisão de subir o Aconcagua pela primeira vez. E que você simplesmente contratou uma empresa e foi para um desafio que você não estava preparado. Perfeito. E lá você descobriu que se você tivesse se aconselhado com pessoas experientes, tivesse perguntado e tivesse tido a humildade de falar assim, olha, eu tenho uma vontade de ir, o que eu devo fazer para que eu tenha sucesso? Essa pergunta poderia ter te trazido uma outra experiência, né? Totalmente, você está totalmente correto. E aí, muitas das vezes, por que será? Agora aqui entre nós aqui, fazendo uma reflexão, por que será que a gente negligencia Eu vou te dizer. a pergunta e a curiosidade ou a humildade de perguntar e pedir um conselho? Eu vou te dizer por quê, porque a natureza humana é orgulhosa. Então, o adolescente, o executivo, o idoso, às vezes tem vergonha de fazer uma pergunta simples. Porque ele vai demonstrar uma fragilidade
que ele tem. E que não é uma coisa ruim, mas ele acha que é. Por isso que a primeira coisa que eu falei, lembre-se que você é uma pessoa igual a qualquer outra. Não existe diferença de ser humano entre um presidente de qualquer país e o porteiro aqui do shopping. São seres humanos. Um desenvolveu mais, um teve mais oportunidade, eu concordo com isso. Mas dentro, como ser humano, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Porque se não fossem iguais, ele não seria um Deus justo. E se ele não fosse um Deus justo, ele não seria Deus, seria um charlatão. Então aí tá, a equação se resolve dessa maneira. O que a gente precisa é dar condições a todos. Aí eu concordo com você. Aí a gente precisa de governos, né, que tenham políticas públicas verdadeiras, que ajudem toda a população. Né? Nós estamos vendo o desmando que está vendo na educação agora, quando no segundo grau estão colocando cadeiras fantásticas para largar aquele quadrado só de matemática, português e física e química, que às vezes não é, colocando já gestão de projetos, como cuidar do planeta melhor e tudo. Mas, por outro lado, você vê que o Enem não mudou nada, você vê que a rede estadual ela tem dificuldade de se adaptar com esse novo currículo. Então, está se criando uma balbúrdia tão grande na educação que, em vez de a gente fazer como a Coreia do Sul, que em 15 anos resolveu o problema da educação no país, nós estamos há 50 anos só piorando. Então, políticas públicas são necessárias para que todos possamos crescer de uma maneira justa. Justa, é isso aí. E aí a discussão é muito mais mais ampla, profundo, né? Isso, O negócio não, é mais só foi um profundo. parênteses que eu quis falar. Mas o que eu vejo assim, né? Voltando um pouquinho para aquilo que Claro. né, provocou aqui a nossa discussão, eu vejo assim, a questão da humildade para perguntar, e Isso. quando você estava dizendo que o ser humano ele tem essa... Orgulho a latente. natureza humana, ela é programada, né? Tá programada para dizer eu sei, né? Eu já sei, ou se eu não sei eu fico quieto, né? Tenho vergonha de perguntar, eu falo bobagem, né? Isso. E talvez na nossa cultura, mesmo na família, então isso é uma coisa que eu creio que quem está ouvindo possa já começar a exercitar. Dentro de casa, com os filhos, vocês mesmos, né, que estão assistindo, nós, que a gente não tenha a vergonha de perguntar. Se você tem um projeto, por isso é importante você ter bons mentores, Isso. boas pessoas que te dão conselho, uma bandeira que eu levanto direto aqui, que conselho é uma coisa, opinião é outra. Perfeito. Eu tô quase achando que quando você estava no parque, você pediu uma opinião para um cara que estava correndo com você e falou assim, cara, o que você acha? O cara falou, pô, vai lá, top. Ele te deu uma opinião. Agora, se você fala com um cara que já fez e fala, pô, bacana essa tua ideia, porém... Já subiu o Marumbi? Não, vai no Marumbi primeiro. Porém, eu te aconselho o seguinte, aí é diferente. Faz isso, ele ia te dar um caminho certo. Olha quanta coisa você teria economizado de tempo, Perfeito. de dinheiro, né, de vida, né? Alguns não fazem, perdem a vida. Claro. Agora, poxa, uma pergunta pode levar as pessoas, pode adiantar 10 anos das pessoas, ou pode atrasar 10 anos, Claro, né? claro. Ou uma pergunta ou a falta de uma pergunta, né? Então, assim, que saibamos ter a humildade cada vez mais de A falta perguntar, dessa né? atitude, e volta ao primeiro ponto, que se um adolescente, porque às vezes o adolescente ele se sente tímido, ele se sente sem coragem para fazer essas perguntas, mas se ele soubesse que somos todos iguais, ele não teria problema com educação de fazer essa pergunta para qualquer um. Né? Então, eu acho assim que a autoestima ela é necessária de uma maneira, lógico, adequada, Sim. mas para todos. Eu não posso me sentir a última bolacha do pacote, porque senão eu não vou fazer nada na vida. E diz, né, já, né, que o orgulho, né, antecede a queda, né? Exatamente isso, exatamente. O orgulho, ele vem antes da queda. Então, tem uma outra situação. Você falou um negócio de que todos são iguais. Eu lembrei de uma experiência que eu tive no Exército, para fazer uma troca aqui com você. Cara, uma vez eu estava numa operação, estava dando treinamento, era um curso de formação de cabos, eu estava como instrutor-chefe desse curso, e formando ali. E acampamento, né? Claro. Cacete comendo e tal, e
tirando das pessoas, as pessoas falam assim, mas por que você faz as pessoas sofrendo? Na verdade, o exercício militar ali, né, no acampamento é para tirar a essência da pessoa, para ela saber como ela age com a própria essência, né? Então, ele vai buscar de dentro a força para superar aquele desafio. E eu comecei a apertar, e era um guerreiro muito bom, soldado muito bom, que estava ali para, né, para fazer o curso, e ele falou assim, eu vou desistir, tenente, eu vou desistir. Eu tirei ele do meio do pessoal ali, levei ele num canto lá, botei ele dentro da água de novo, falei, você entra dentro da água, estava um frio na Serra da Graciosa, botei ele dentro da água de novo, eu falei, agora olha para mim. Eu falei, você não é mais e nem menos do que eu. Eu já passei por uma situação muito pior a que você está passando agora e eu estou aqui. Então, o que me faz oficial e faz de você cabo não é eu ser melhor que você como ser humano. Não. É eu ter tido uma oportunidade diferente da sua. Mas isso não me torna melhor e maior que você como homem. Então, você vai terminar esse curso e você só vai desistir daqui se você morrer. Porque eu não vou deixar você desistir. E ele, cara, pegou uma energia naquela hora, falou, não, sim senhor, tal, não sei o quê. E a partir dali, eu não vou refrescar para você, eu vou dar cacete em você até o final e você não vai desistir. Cara, vou te dizer que no dia da formatura, pensa numa criança chorando. Obrigado, tenente, por não me deixar desistir, obrigado. Porque a gente sabe, então assim, ter a experiência, né, e passar por situações difíceis, é legal porque você olha para as pessoas e fala, cara, ele ainda não chegou no limite. Porque, claro que cada um tem o seu limite, mas você sabe que é possível a pessoa fazer mais porque você já passou por aquilo. E você venceu. E você pode dar força para aquela pessoa. Então, o líder, muitas das vezes, é aquele que vai passar... Às vezes a gente passa por umas provações como líder e a gente não entende. Mas quando a gente está com um time, está com as pessoas à nossa volta, a gente fala, cara, você vai vencer porque eu venci. Sim. Exatamente. E nosso Criador nos ensinou isso. Eu venci e claro, você vai vencer. Eu venci o mundo. E se eu posso, você pode. E outra coisa também, veja coisa interessante, você sempre lembra dos mestres que deram duro em você. Os professores que entraram e foram banana com a turma, você esquece. Por quê? Porque quem te ensina coisas boas, quem te dá valor, você sempre vai lembrar. Né? Você falou que Jesus falou isso. Se você ler a carta de Tiago, você vai ver que Tiago fala assim que a nossa língua é um membro tão pequenininho no corpo, mas ele pode fazer um estrago danado. Mas pode fazer uma diferença grande. E exatamente a história que você contou é a diferença boa da palavra. Mas quando um pai bate na cabeça do filho e diz, você não presta, você não vai ser nada. Desista, né? É isso. E o que nós estamos precisando hoje são pessoas que usem a palavra para animar outras pessoas. Pessoas que têm a experiência que você tem, que a experiência que eu tenho também, graças a Deus, para incentivar as pessoas que têm menos experiência. Não precisa dizer assim, como Jesus, eu venci o mundo, porque eu não venci o mundo de jeito nenhum. Mas eu venci minhas dificuldades. Eu trabalhei minhas dificuldades, você pode trabalhar as suas. E aí você aponta por uma saída para essa pessoa que está em crise. E quando ela sair, ela vai lembrar de você. Assim como o soldado lembrou de você no dia da formatura, com carinho e com amor. É isso aí. Eu, quando trato dependentes químicos, eu sou duro. Eu sou duro com eles, porque eles perderam todo o limite, eles estragaram a família, estragaram a vida, perderam tudo. Mas o único remédio que faz com que eles mudem de vida é o amor. Não tem outro remédio. Qualquer outro vai limpar o corpo deles, mas eles vão sair e vão cair de novo. Agora, quando você ama a pessoa e você fala, como você falou para o soldado, como eu falo para eles, alertando dos problemas que eles tiveram para cair nas drogas, para eles não se drogarem mais, eles saem e voltam para uma vida melhor. Então é muito importante a gente, como líder, saber usar as palavras, ter uma atitude perante as pessoas, porque também não adianta só usar as palavras e fazer tudo errado, né? Sim. Então você tem que se policiar para ter atitudes vencedoras. E o líder, ele só se forma se ele tiver realmente um caráter.
E o que é um caráter? Um caráter é a tradução de todos os segundos de uma vida vividos de uma maneira digna. Se você não faz isso, você ainda não tem caráter, ou não é totalmente um caráter perfeito. Então, o líder tem que ser policial o tempo todo, porque tem gente olhando para ele. Billy Idol, que é um grande palestrante americano e é pastor, ele diz que qualquer, eu vou falar Zé Mané, não porque eu sou José Manuel também, mas qualquer Zé Mané, que é o manezinho, se ele não fizer nada, no mínimo 10.000 pessoas vão olhar para ele e vão ter referência dele, que pode ser positiva e negativa. Agora imagina você com o microfone, eu aqui, cuidando de pessoas, quem sabe a gente já falando agora com um potencial de 10.000 pessoas estarem escutando a gente num segundo. Quantas pessoas você vai influenciar na tua vida? Como é que está a liderança da gente? Perfeito. Então, essa é uma reflexão para nós dois, mas para todos que nos escutam também. Sim. Porque todo mundo, a gente não é líder 24 horas por dia, mas a gente é chamado a ser líder em alguns fragmentos da nossa vida. Se você está com uma velhinha e uma criança no elevador, e o elevador para, quem que vai liderar o resgate? É a velhinha, a criança? Não, é você. Agora, se você está no exército com o general do teu lado, é você que vai liderar, não é o general. Ainda vai depender da situação, porque pode ser que a situação que aconteça ele não tenha, né, o conhecimento mas, que eu assim, tenho. Né? Mas, teoricamente, ninguém é líder 24 horas por dia, não. porque você não consegue essa carga, entende? Mas quando você é chamado a liderar, você tem que saber fazer isso. Perfeito. E aquilo que a gente sempre fala aqui também, né, a questão da capacidade de liderar as vontades, focar naquilo que você tem controle, né? E às vezes as pessoas querem controlar aquilo que não está na mão delas. Eu imagino que você escalando a montanha, você fala, cara, você deve focar muito nisso, né? Você fala assim, cara, deixa eu focar. Meu preparo físico, eu tenho controle? Tenho controle. Do que eu vou levar na minha mochila que eu vou utilizar lá em cima, o meu checklist e tal, né, com as etapas que eu vou subir. Eu tenho controle de fazer um bom checklist e levar as coisas que eu vou precisar? Tenho. Porém, eu tenho controle sobre o clima? Não Deixa tenho. eu te contar exatamente isso. Fala aí. Nós fomos agora em outubro para o Everest e chegamos em Katmandu e as monções já deviam ter terminado um mês antes, mas o mundo está maluco, né? A natureza, nós acabamos com ela. E chegamos em Katmandu e as monções continuavam, chovia 24 horas por dia. E quando você vai para o Everest, você tem que pegar um avião em Katmandu e descer em Lukla. Lukla é o aeroporto mais perigoso do mundo, porque a pista tem 1.200 metros, assim termina numa parede de rocha e do outro lado um precipício. Bom, enfim, com a chuva não tinha avião para ir. E aí o que a gente ficou? A gente ficou 4 dias esperando e a chuva não parava, porque a gente não tem controle. Sim. O que fizemos? Alugamos um jipe, em vez de ir de avião, fomos de jipe pela floresta. Você imagina o perrengue que foi, né? Mas chegamos. Então a gente podia ter dito assim, não, eu não controlo e vou desistir. Ou eu controlo e vou achar uma saída. Mas tem coisas que a gente não controla mesmo. E a gente tem que se render a isso. Não tem jeito. Tem que se render. E muitas pessoas acabam sofrendo porque trilharam um caminho que vai contra a natureza. Né? E aí fica difícil. E por isso o nome contra a natureza, não despreze essa palavra, contra a natureza, né? Nunca ande contra a sua natureza, contra a natureza das circunstâncias, contra a mãe natureza, que você indo contra isso, com certeza é esforço, e aí você vai, provavelmente, normalmente, né, quando a gente está contra a natureza, você antecipa a morte, né? Exatamente. Você é um perdedor em potencial, porque você não vai ganhar. E contra a natureza é um perdedor em potencial. Muito legal, muito bacana. E o que você poderia deixar, assim, Cantec, assim, para o pessoal hoje que está nos assistindo, uma mensagem para eles, que eles pudessem começar a olhar para si, ou que você falaria hoje assim que você gostaria que ecoasse na eternidade? Um dia nós não estaremos mais aqui, provavelmente, mas essa nossa gravação estará, né? E vai ficar por muitos e muitos anos aí, né? Alguns vão salvar, outros não. Mas eu creio que você tem uma mensagem, eu tenho certeza, para deixar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que vai ecoar pela eternidade. Que bom, Davidson, que você fez essa... O que você diria hoje, Perfeito, que quando nós não estivermos mais aqui, você gostaria que continuasse ressoando?
Que bom que você me deu esse espaço, Davidson, para falar sobre isso. Eu acho que a primeira mensagem que eu deixaria é a mensagem de agradecimento. De eu poder estar aqui com o microfone e deixando uma mensagem gravada. E a mensagem que eu digo, em primeiro lugar, é seja grato. Seja grato à tua vida, às pessoas que estão à tua volta e a teu Deus que mora no teu coração. Gratidão em primeiro lugar. Porque a gratidão é um combustível da alma. E quando você é grato, você é feliz. E quando você é feliz, você é alegre. E quando você é alegre, você tem clarividência para ver as coisas na natureza e na vida de uma maneira melhor. E aí sim você pode fazer seus planos, você pode fazer seus projetos, você pode fazer perguntas difíceis para todo mundo, porque você tem alegria no coração. Então, e hoje a gratidão é uma coisa tão esquecida. Quantas pessoas se esquecem de dizer obrigado, às vezes por um copo d'água. Quantas pessoas se esquecem de agradecer os pais, os mestres. Quantas pessoas se esquecem de agradecer os governantes. Porque os governantes fazem coisas boas também. Quando eles fazem coisa ruim, né, a gente abre uma CPI e vai atrás, mas a gente tem que agradecer. Quantas vezes você lembra de agradecer a Deus que faz com que teu coração esteja batendo agora, como os nossos dois corações estão batendo? E se a gente não agradecer, a gente vai ficando triste, vai ficando infeliz e vai caindo em depressão. E 2/3 da humanidade hoje sofrem de depressão. E eu acho que sofrem de depressão porque esqueceram de agradecer. Então eu poderia deixar 1000 mensagens, mas a mensagem que eu queria deixar é: seja uma pessoa grata a Deus, às pessoas à sua volta e a você. Porque com isso você terá realmente colocando um combustível fantástico no teu coração e na tua vida. Maravilha. É isso aí, hein? Muito obrigado por essa mensagem, hein, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Uma alegria em tê-lo aqui conosco. O Pode Liderar proporciona isso, né? Para quem vem aqui como convidado, trazer sua experiência, mas proporciona também para você que nos ouve absorver um pouco da experiência de cada um que está aqui, né? Então, já estamos aí no... Qual episódio, produção, que a gente está? É tanto episódio aqui que o pessoal já tá... Mas vai sair na descrição do canal aqui, eu já vou falar para vocês qual episódio a gente tá. E é muito legal porque nós já perdemos as contas. E nós começamos um dia, tava fácil, né? Ah, é o 2, é o 3, agora qual que é mesmo? Então, se a gente já tá em episódio e já estamos perdendo as contas, isso é um bom sinal, né? E você falou em café, na hora que você falou que pegou sua meia do ataque, né? Limpa, diga-se por sinal, né? Não é porque era argentino que ia também usar meia usada, né? Até porque os caras te salvaram depois. Claro. Mas assim, pegou, né? A mim fez um bom café. E falar em bom café, eu quero falar do Ultra Coffee, nosso patrocinador aqui do nosso podcast, que é um café fantástico e uma rede de franquias. Sabe, Zantec? Cara, o Cantec, a rede de franquias hoje que mais está crescendo no Brasil. E sabe onde? Dentro das universidades, cara. É o café do estudante. O Ultra Coffee é o café do estudante. Aí mais de 40 universidades pelo Brasil, já rompeu a fronteira também do Brasil, indo para outros países. E um projeto sensacional para você que tem interesse aí em ter uma franquia. Recomendo aí. Consulta aqui, ó, aqui embaixo. Tem o site do Ultra Coffee, vê lá o que você precisa para se tornar um franqueado e seja você também um franqueado do Ultra Coffee, que os caras são muito bons e o processo deles é fantástico, hein? Obrigado, Ultra Coffee, pelo patrocínio, tamo junto. Ultra Coffee, o café aí das universidades. Muito legal. Então, meu irmão, chegamos aí ao fim de mais um episódio. Que bom. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Seja sempre muito bem-vindo ao Pode Liderar. E eu creio que logo, logo estaremos aí dividindo o palco, eu e você, em uma palestra aí falando muita coisa aí, ajudando as pessoas. Tenho certeza disso. Olha, sempre eu estou assim, super disponível para esse tipo de coisa, porque eu acredito, né,
que você transmitir coisas, e eu sempre fui professor e gosto muito de fazer transmissão de conhecimentos, de experiências, então conte comigo sempre que precisar. Estamos nessa montanha que a gente não é que ela não tem fim, né? Essa nossa, né? Que a gente está escalando. A questão é ir pelo caminho e trazer o máximo de pessoas até onde a gente conseguir, não é verdade? Perfeito, Nessa perfeito. escalada. Obrigado, gente. Obrigado. É isso aí. Encerramos mais um Pode Liderar. Se você pode tudo, você pode liderar. Abraço!